O leproso purificado por Jesus. Nós vemos que Mateus traz no seu evangelho que depois de ter exposto no Sermão do Monte, Jesus desce e encontra-se primeiramente com uma pessoa com lepra, que o pede para ser curado. Quer saber sobre isso? O que seria a lepra? O que ela significava naquele tempo? Como ocorreu essa cura de Jesus e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, aonde nós vamos fazendo de uma forma sequencial. Mas se é a primeira vez que você está aqui, não precisa sair para ir lá nos outros vídeos, assista esse vídeo, veja se você realmente se identifica com o nosso estudo. Durante 15 minutos nós vamos expor aqui hoje o capítulo 8, versículo de 1 a 4 do Evangelho de Mateus. E aí depois nos comentários nós vamos colocar um material de apoio, onde você vai poder se aprofundar um pouco mais. E aí, se você gostar desse estudo, eu te convido para ficar conosco e também ir lá na nossa playlist no nosso canal, NEP Honório Abreu, e acompanhar os outros vídeos. Aí sim você vai colocar em dia todo esse nosso estudo e você vai ver que estudar o Evangelho é realmente mergulhar nesse amor do Cristo. Então vamos lá. Hoje nós vamos analisar o capítulo 8, versículo de 1 a 4, onde Mateus nos traz que Jesus teria purificado um leproso. Nós vamos analisar aqui no estudo o que significava a lepra e por que diz purificar um leproso e não curar. E é bom que até nas traduções nós vamos ver que essa questão do purificar, que Jesus purifica a pessoa ali, tem um significado muito grande diante do que a lepra representava naquele tempo. E aí nós vamos ver no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que ruindo um leproso o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fique limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a tua oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Mas o que significa realmente essa passagem aqui? É isso que nós vamos analisar. Primeiramente, a questão da lepra, que hoje nós conhecemos que se trata da hanseníase. Marta nos traz no Evangelho Redivivo que é uma análise sobre essa questão da lepra, que ela tinha um significado ali muito conotado, assim, pejorativo. Porque a pessoa não era que ela era afligida por uma doença e todas as pessoas sentiam ali que ela estava doente. Eles classificavam essa pessoa como impuro, indigno, que ela realmente ela tinha aquela doença, mas não por conta que ela tinha contraído, mas sim por impureza, por indignidade, por questão de punição de Deus. E aí nós vamos vendo que essas pessoas eram realmente colocadas à margem da sociedade e sofriam duras penas. E aí que vem o amor do Cristo, que vê que no Evangelho é narrado que ele toca um leproso, o que era proibido na época. Ou seja, Jesus, ele não contraria a lei em si, mas ele demonstra que essas pessoas não deveriam ser colocadas à margem da sociedade de um ponto de vista de serem consideradas impuros, mas eles eram necessitados realmente do seu amor. E até ali no Evangelho fala sobre o estender a mão, que Jesus lhe estendeu a mão. Tudo no Evangelho nós vamos vendo aqui nesse estudo sequencial, nós vamos vendo que tem um significado. E esse significado é aonde nós devemos extrair para servir de exemplos
a nós, realmente. Esse estender a mão é realmente Jesus fazendo aquela ligação com uma pessoa que estava enferma, que era colocada ali à margem da sociedade. Marta nos traz então no Evangelho Redivivo, por falta de conhecimentos específicos, a hanseníase foi alvo de grande preconceito social, altamente discriminativo, produzindo o isolamento dos doentes que eram excluídos da vida em sociedade. A ignorância os apontava como impuros, pecadores e desonrados que deveriam viver como marginais, fora do ambiente familiar e da sociedade, ou seja, eles eram retirados até do seu ambiente familiar. Eles eram realmente expulsos da sociedade ali, das cidades, e eram colocados em verdadeiros vales, aonde tinha os vales dos leprosos e outras coisas, e aí nós vamos vendo que ali era só sofrimento, e eles viviam realmente um sofrimento enorme, e realmente aqui que nem foi colocado, uma questão de verdadeira ataque, aonde eles eram colocados como desonrados, pessoa realmente impura, ou seja, era muito maior do que uma pessoa que simplesmente ele contrai uma doença. No passado, os hansenianos moravam fora das cidades, deveriam ter todas as partes do corpo cobertas de panos, com os sinos presos ao pescoço ou membros, para serem identificados, assim era a lei. Ou seja, as pessoas ainda deveriam se cobrir totalmente, viver fora dos centros urbanos, realmente das cidades, e ainda tinha que ter um sino para avisar logo ao longe para a pessoa cortar a volta dela, para vocês verem o tamanho da forma que eles viviam e o tanto que era complexo. Nós também trazemos aqui de uma maneira rápida que Maria de Magdala, ela sofre realmente depois dali do seu convívio com Jesus, narra os textos espíritas que ela convive com os hansenianos, os leprosos, e ela vai, pelo amor do Cristo, cuidar destas pessoas com, né, na época com lepra em si, que era chamado comumente como lepra, que depois passou a ter esse sentido pejorativo à lepra e passou a ser a hanseníase, depois que ela foi estudada, ali ganhando o nome da pessoa que realmente estudou essa doença em si. E aí nós vamos vendo que Maria Madalena, ela trabalha ali com os leprosos, ela que era muito bonita e que realmente tinha ali a questão da expiação que ela sofreu diante dessa situação, que ela era colocada realmente com patrícios romanos e outras coisas, ela vai então, por amor ao Cristo, cuidar das pessoas com lepra. E depois ela termina nos seus dias contraindo a lepra. Ela que tinha uma fisionomia tão bonita, ela realmente é atacada pela doença e é transfigurada, mas quando ela deixa os seus últimos dias aqui na Terra, ela encontra-se realmente ao desencarnar com o Mestre Jesus. E aí nós vamos vendo que vários dos seguidores do Cristo seguiram. Por isso que eu estou trazendo de Maria de Magdala, e nós vamos colocar nos comentários aonde você pode se aprofundar um pouco mais para conhecer também a história de Maria de Magdala. E tem vídeos aqui no YouTube justamente aonde tratam, na visão espírita, como que ocorreu essa questão. Só para a gente ter esse gancho que realmente Jesus foi até os leprosos, ele realmente estendeu a mão e os seus seguidores também, principalmente Maria de Magdala, atendeu esse chamado. Então, o que acontece? É bom que Rigonati nos traz uma parte muito importante no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Dada a extraordinária elevação moral de Jesus e o seu perfeito conhecimento das leis divinas, fácil lhe era movimentar poderosos recursos fluídicos, com os quais efetuava as curas. É de se notar, contudo, que os pacientes deviam estar em posição de receber a cura que implorava. Uma das condições que melhor predispunha o doente a merecer a cura que tanto ambicionava era alimentar uma fé viva, que pudesse atrair o fluido magnético que Jesus irradiava.
Nós vemos na mulher que sangra, né, na parábola ali da mulher que sangra, naquela passagem que Jesus passava passava pela multidão e ele vira para um dos seus discípulos e fala: quem me tocas? E tinha várias pessoas tocando Cristo. E aí, não sei se foi Pedro, não lembro exatamente, e diz assim: mestre, várias pessoas te tocam ao ponto que eles estão te empurrando. Ele fala: porque de mim saíram virtudes. E naquele mesmo momento, a mulher que sangra cai ao chão e ela é curada. Ou seja, e Jesus, aqui Eliseu Rigonati lembra uma coisa muito importante para nós. Jesus, ele radiava os fluidos energéticos, mas tinha que o doente, através da sua fé, retirar esses fluidos para obter a cura. Então Jesus em nenhum momento derrogava a lei da natureza, ou seja, em seus processos de cura, ele trazia realmente aquilo que era mais importante, a sua fé te curou, porque várias pessoas procuravam Cristo, mas poucas pessoas que eram curadas. E aí nós vamos vendo que ele queria realmente espalhar esse amor, mas ele trabalhava principalmente num ponto de vista que ele dizia: vá, a sua fé te curou e não eu que te curei. Isso é um ponto muito importante aqui. E aí Eliseu agora nos diz assim: Jesus, ao curar o leproso, não contrariou as leis divinas. As leis de Deus são imutáveis. Aconteceu que o leproso, pela sua resignação à vontade divina, tinha expiado suficientemente seus erros, purificando espiritualmente. E Jesus, vendo a sua fé, de que o leproso estava possuído, fez com que a cura de seu espírito se refletisse em seu corpo físico. Ou seja, Jesus em nenhum momento ele contrariou as leis divinas. Ele viu que realmente aquela pessoa estava preparada para obter a cura. Porque nós vamos vendo que a doença, ela não é imposta por Deus de um ponto de vista de punição. É sim um mecanismo colocado ali pela espiritualidade para que a pessoa, expiando aquela falta, ela possa se redimir e realmente purificar o espírito através da doença. Então Jesus viu que através da fé aquele homem já estava preparado para receber a cura e ele consegue extrair, o homem consegue extrair de Jesus essa cura. Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: pois eu quero, fique limpo. E logo limpa toda a sua lepra. Ou seja, Jesus estendeu a mão. Isso que é o extraordinário no Evangelho. Um leproso que não poderia nem ser tocado, Jesus estende a mão e o toca. Isso é um ponto fundamental que nós devemos analisar muito bem no estudo do Evangelho. Então, aí fica uma questão que parece uma contradição. Então Jesus lhe disse: vê, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunha a eles. Aí nós podemos dizer assim: mas Jesus falou para não dizer ninguém, mas falou para ir para o sacerdote. Por que ele deve ir para o sacerdote? Não faz sentido, faz todo o sentido. Ele diz para não contar para ninguém de um ponto de vista de falar. Jesus não queria. Tem várias interpretações dessa parte, mas aqui é o mais comum. Eu vou colocar algumas delas ali nos comentários para você poder se aprofundar, que eu realmente analisei, é que tem aquela questão de você não demonstrar realmente aos outros o bem que você faz. Jesus mostra muito isso, é você esconder realmente e analisar somente de um ponto divino. Mas aí, as pessoas que tinham a lepra, se elas fossem curadas, elas tinham que ir até o sacerdote para demonstrar que elas estavam curadas, para elas poderem receber, tinha uma questão de uma carta, alguma coisa nesse sentido, que elas poderiam receber de novo a outorga para elas poderem viver em sociedade. Ou seja, ele falou: vá lá, te dá o testemunho para os sacerdotes, para você poder voltar a viver em sociedade. Aí nós vamos vendo esse amor do Cristo em si. Ele não queria que ninguém saísse contando para todo mundo: eu fui curado e tal, que ele não queria receber esse ponto a glórias. Ele sabia que a cura verdadeira foi obtida pela pessoa e por Deus, que concedeu ali aquela energia para a pessoa. Mas a pessoa tinha que ir até o sacerdote para poder realmente se purificar. E nós vamos colocar lá nos comentários em si, o vídeo aqui está terminando, nós fizemos essa análise realmente aqui dessa parte, e nós vamos vendo que
Nos comentários eu vou colocar lá agora um material de apoio, onde você vai poder se aprofundar um pouco mais nessa cura que Jesus, vou colocar algumas questões também dos leprosos, do que eles sofriam na época, um pouco do ponto de vista da doença, como ela foi, né, descoberta ali, hoje ela tem tratamento em si, e aí nós vamos vendo que várias as questões merecem análise diante desse nosso estudo. E agradecimento a você, se inscreva no canal para você realmente acompanhar todos os nossos vídeos. Nós temos vídeos de inspiração de todos os sentidos e de estudo também. Na playlist que tem no nosso canal, tem lá os vídeos anteriores, aonde você vai poder, nesse estudo sequencial, colocar em dia o nosso estudo. E no próximo vídeo nós vamos ver a pregação do Reino dos Céus, a cura do servo do centurião. Continuando como é um estudo sequencial, nós vamos passar por essa cura do centurião em si, tá bom? Fiquem em paz e que Jesus possa nos iluminar através desse evangelho cada dia mais, para que nós possamos se aprofundar ainda mais nesse nosso estudo. Que assim seja.